Boa tarde, sejam bem-vindos à segunda sessão das conferências abertas sobre a inovação, integradas neste mês de julho, o mês da inovação na administração pública. Antes de iniciarmos a conferência propriamente dita, solicitamos a todos os participantes que desliguem e mantenham desligados o som e as câmaras, de forma a assegurarmos as melhores condições da sessão. Os participantes poderão utilizar o chat sempre que o entenderem para colocar questões. Essas questões serão mais tarde respondidas após o final da apresentação e contribuirão para que esta conferência seja interativa e também dinâmica, que todos pretendemos. Para falar sobre o tema de hoje, a importância da saúde mental na inovação, temos connosco a doutora Ana Sofia Freitas, psicóloga clínica, formadora, consultora e palestrante. Tem desenvolvido trabalho no âmbito da promoção da qualidade de vida, da conciliação e da inovação. Muito obrigado, doutora Ana Sofia Freitas, por ter Muito aceito o nosso obrigada. convite e passamos-lhe de imediato a palavra. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas, espero que me estejam a ouvir bem. Eu acho que nos passamos a habituar a ter um ecrã a separar-nos uns dos outros, mas a verdade é que é ótimo conseguirmos reunir confortavelmente para discutir temas como o que nos traz aqui hoje. Portanto, hoje falaremos um pouco sobre a importância da saúde mental na inovação e aqui esta conversa terá uma dupla vertente. Primeiro, uma intenção de nós conversarmos sobre as pessoas que por trabalhar em contextos de inovação e criatividade possam ver a sua saúde mental em risco, e depois uma outra perspectiva que é de pensarmos como é que podemos cuidar da nossa saúde mental e do bom funcionamento cerebral para conseguirmos ser mais responsivos do ponto de vista da criatividade e da inovação. Muito bem, avançaremos. É inevitável, quando falamos em temas como este, falar da caixinha mágica, não é? Que é o nosso cérebro, e pensarmos de forma até muito simplista e superficial como é que ele funciona e como é que ele responde a estes contextos. Eu se calhar vou pedir aqui um auxílio, porque eu sinto até mais pelas pessoas que estão presentes em sala, mas vão surgir ruídos dos microfones das outras pessoas e seria importante garantirmos que conseguem todos desligar o seu micro para este fluir de forma mais segura, o mais segura possível. Muito bem, dando continuidade, vamos visitar aqui então os conceitos mais generalizados que nós conhecemos sobre o funcionamento cerebral. No geral, todas as pessoas identificam muito bem a existência de dois hemisférios, um direito e um esquerdo. Temos uma tendência para considerar o hemisfério esquerdo um hemisfério do pensamento lógico, um hemisfério mais relacionado com o pensamento analítico, e o hemisfério direito, o hemisfério dito o criativo e da inovação. Pois, mas a investigação no campo das neurociências tem descoberto que isto não funciona completamente assim. Aliás, muito pelo contrário, para nós conseguirmos alcançar elevados níveis de criatividade e inovação, dependemos do sucesso da ligação entre as redes de neurónios, entre ambos os hemisférios, e o mais expandidas possíveis por todo o cérebro. Portanto, na verdade, as pessoas que têm uma predisposição ou que têm um pensamento criativo e inovador mais trabalhado, são pessoas tendencialmente mais flexíveis, menos rígidas, e com uma capacidade de percepcionar a informação que nos rodeia de forma muito mais atenta e muito mais consciente. E seria útil nós não ficarmos reféns da crença de que as pessoas ou nascem com um perfil criativo ou não conseguem ter respostas em contexto inovador. Isto não é completamente assim, muito pelo contrário. Sendo uma função e uma resposta do nosso cérebro ao meio que nos rodeia, pode perfeitamente ser treinada como qualquer outra. Então, continuando nesta análise simplista sobre o modo como o nosso cérebro percepciona a informação que nos rodeia e gera essa mesma informação com vista a dar respostas criativas e inovadoras, nós cumprimos uma série de passos muito pequenos e muito concretos. Nós absorvemos a informação à nossa volta e colecionamos factos. Depois, temos uma tendência para fazer uma soma, adicionar estes factos àqueles que já conhecemos, e algumas pessoas tendem a refletir mais aprofundadamente sobre esses novos factos do que outras. E cada vez que nós fazemos uma reflexão entre um novo facto e um já adquirido, estamos a criar novas ligações entre os neurónios.
Depois, é importante reconhecermos que o nosso cérebro imagina factos novos. Portanto, nós quando falamos com alguém que nos diz com grande convicção que a sua memória funciona muito bem, devemos ficar sempre com alguma preocupação, porque o nosso cérebro tem dificuldade em distinguir aquilo que são factos que foram vividos e aquilo que é fruto da imaginação. É natural, nós temos um cérebro intérprete que procura preencher lacunas e espaços vazios, e então inevitavelmente e automaticamente imagina factos novos. Depois temos um outro processo que é o da associação de ideias, e aqui esta associação, quanto mais manipulada e premeditada, mais nós reforçamos a nossa competência de aprendizagem, que é, eu adquiro um conhecimento novo, vamos imaginar agora neste encontro, e pego numa pequena ideia e faço uma ligação direta, racional, com outros conceitos que eu já aprendi. Nós conseguimos consolidar memórias e enriquecer as redes de ligação de neurónios para a área da memória quando fazemos esta associação de forma premeditada e consciente. Qual é que é o problema e o grande desafio do cérebro moderno e dos homens modernos? É que nós vivemos com a sensação de ter permanentemente muitas janelas abertas, seja no nosso computador, nas nossas agendas com variedíssimos compromissos sobrepostos. Esta imagem que aqui está é muitas vezes a representação mental daquilo que acontece no nosso cérebro. Claro que quando nós temos que processar quantidades avultadas de informação e somos assaltados por imensos estímulos, ficamos não só com maior dificuldade em gerir essa informação, como rapidamente são induzidos em nós estados de fadiga e de stress. Claro que a fadiga e o stress são os principais inimigos da criatividade e da inovação. E não é à toa que quando nos surgem com instruções em contexto de trabalho relativamente simples, nós muitas vezes sentimos dificuldade em dar resposta. Como é, por exemplo, um líder chegar ao pé de um colaborador e lançar o desafio de hoje vou-lhe pedir que pense fora da caixa. Muito bem, pensar fora da caixa, não é? 3 palavrinhas, parece uma instrução absolutamente simples. Mas, e agora? O que é que significa isto de pensar fora da caixa? E como é que eu concretizo isto, não é? Muito bem. Começando por dissecar o conceito. O que é que significa o pensar fora da caixa? Nunca será sairmos da nossa mente e voltarmos, não é? Porque não conseguimos fazer isso. Dar-nos-ia algum jeito, termos umas férias mentais, mas não conseguimos fazê-lo. Então, o sair da caixa é nós descobrirmos o que é que existe para lá daquilo que nós conhecemos. E eu vou lançar aqui uma pequena questão e partilhar convosco uma experiência social em que, com a expectativa de levar-vos até onde eu pretendo. Se nós colocarmos um grupo de adultos num descampado, numa floresta, vamos imaginar, e as pessoas estão reunidas para passar a tarde sem grandes tarefas estruturadas, e se nós dermos indicação a este grupo de pessoas de que existe uma cerca e de quantos metros quadrados é que tem o descampado onde estão inseridos, as pessoas inevitavelmente vão explorar a totalidade da área onde se encontram. Se pelo contrário, no mesmo descampado eu colocar um outro grupo e não der instruções sobre a área do sítio onde se encontram, do local onde se encontram, a tendência das pessoas é para se manterem aglomeradas. Podem afastar-se um pouco até onde a visão permite seguir, mas não mais do que isso. Portanto, na verdade, nós termos alguns limites transmite-nos uma sensação de segurança. A Google resolveu isto muito bem. Pegou, ao contrário dos seus concorrentes, como são, por exemplo, a Yahoo e outros motores de busca, pegou num template muito simples e com pouca informação e colocou-nos o quê? A pensar dentro da caixa. Com os conceitos que nós já conhecemos, escrevemos palavras e descobrimos um mundo novo. Portanto, nós, na verdade, pensarmos em criatividade e inovação implica nós aprendermos a gerir o conhecimento e o limite entre aquilo que conhecemos e o que não. Aplicarmos conceitos para nós já são de domínio diário e aplicá-los a outras áreas às quais não estaríamos habituados a ver esses conceitos integrados. É procurarmos não as respostas corretas e convergentes, mas as respostas divergentes e tentar assumir que
o nós pensarmos dentro da caixa, na verdade o pensar dentro da caixa pode ser aqui um prazo de um projeto, pode ser um problema institucional muito concreto que nós pretendemos colmatar ou responder, é uma direção, porque se nós não tivermos esta direção e estes limites, estamos a lidar com outros fatores que são, por exemplo, o do medo e do desconforto, e quando os nossos recursos cerebrais estão alocados ao processamento do medo e a responder ao medo, menores vão sobrar ou resistir para responder de forma criativa e inovadora às exigências que nos são colocadas. Agora, sendo esta uma função cerebral, que depende direta e inevitavelmente da resposta do meu cérebro ao meio, é importante eu conhecer de forma detalhada como é que eu mantenho o meu cérebro a funcionar otimamente, não é? Então, nós temos nesta caixinha mágica o órgão mais complexo do planeta, o nosso cérebro será muito provavelmente, possui milhares de milhões de células nervosas e especulamos que devam existir entre 86 a 100 mil milhões. Depois, estas células conectam-se umas com as outras e não falamos apenas de conexões individuais, podem existir até 10 mil conexões entre as células nervosas, o que na prática vai resultar em mais conexões do nosso cérebro do que estrelas no universo. Portanto, começamos a construir aqui uma imagem da enorme complexidade deste órgão que transportamos. Mas a informação que circula neste exato momento nos nossos cérebros atinge velocidades dos 431 km/h. Depois, apesar de pesar apenas 2% do nosso corpo, consome entre 20% a 30% das nossas calorias. É fundamental nós cuidarmos da saúde do nosso cérebro, é só o imobiliário mais caro do nosso corpo, não é? Então, que factores é que vão comprometer a saúde do meu cérebro e que são importantes nós mantermos presentes na bússola que orienta o nosso comportamento diário e a nossa postura face à vida? Alguns serão óbvios e a maioria de vós estará familiarizado com estes conceitos, inevitavelmente uma lesão cerebral, o consumo de drogas ou de álcool, a obesidade. A maioria das pessoas não entende ou não associa diretamente este mau funcionamento cerebral a problemas de obesidade, mas há uma relação direta. A hipertensão arterial, porque a qualidade do sangue e da corrente sanguínea, a forma como o nosso sangue circula no nosso cérebro vai ditar grandemente a sua capacidade de resposta. A falta de exercício físico, e isto não é um clichê, não é exercício físico no sentido banal de proporcionar bem-estar às pessoas. Nós, quando praticamos exercício físico, conseguimos alargar as redes de neurónios e aumentar as conexões entre as diferentes áreas cerebrais, o que é fundamental para proteger o nosso processo de envelhecimento. Depois, como outros fatores a comprometerem a saúde cerebral, temos a diabetes, a alimentação, ambientes tóxicos, e aqui não falamos exclusivamente da exposição a químicos, a ambientes químicos, mas também a ambientes sociais que tragam alguma toxicidade e mal-estar às nossas vidas. E depois um outro factor que nós desvalorizamos muito e que a nossa sociedade provavelmente continuará a desvalorizar durante algumas décadas, diria, que são os pensamentos automáticos negativos, que são pensamentos que surgem diariamente para arruinar o nosso dia ou o nosso desempenho e que vão deixando pequenas sementes para problemas maiores, como podem ser, por exemplo, a ansiedade ou a depressão. Então, se isto é verdade e é, o que é que eu devo fazer para garantir a saúde e uma resposta muito mais eficaz do meu cérebro aos meus contextos de trabalho, onde me são exigidas competências como a inovação, não é? e a criatividade, que é o tema que aqui nos traz. Eu começaria logo por propor que as pessoas escolhessem estabelecer relações sociais positivas. Não é? Se nós pensássemos, bom, se eu escolher as pessoas com quem me relaciono, consigo melhorar a minha qualidade de vida e a capacidade de organização cerebral, parece-me um desafio até apetecível. Isto é uma relação muito, muito lógica, nós somos pessoas de hábitos e contagiosas, o ser humano é contagioso. Portanto, se eu conviver predominantemente com pessoas que têm espíritos positivos, que trazem experiências que enriquecem aquilo que nós já conhecemos sobre a nossa forma de estar, obviamente que vamos mais facilmente integrar bons hábitos nas nossas rotinas.
Depois, interessantíssimo seria todos os dias podermos aprender uma coisa nova, mesmo que seja um conceito, mas tentarmos introduzir a aprendizagem na nossa rotina e criar aqui um hábito. Depois, pensarmos e raciocinarmos sobre o tipo de alimentação que estamos a consumir, no sentido de entendermos se estamos a consumir nutrientes que cuidam de nós ou que têm um efeito exatamente contrário. Assegurar a qualidade de sono, não há como fugir a este tema, isto é quase, andamos a bater no ceguinho, porque os portugueses têm péssimos hábitos de sono, mas é uma característica fundamental para o bem-estar humano e para o bom funcionamento cerebral. Nós em poucos anos, em poucas décadas, transitamos de 9 horas de sono noturno para 6, não tivemos tempo para nos adaptarmos a isto. Se simultaneamente nos apercebermos da forma como condicionamos os ciclos de sono-vigília dia-noite, não é? Porque somos fortemente influenciados por luzes artificiais, o sono fica automaticamente comprometido. E eu diria que toda a gente devia fazer o máximo possível por garantir que tem um sono de qualidade, e isto é uma responsabilidade própria e de cada um de nós. Depois, uma última provocação, que é de questionar sempre os pensamentos negativos, no sentido de apurar a veracidade. Nós, quanto mais questionarmos, mais racionalidade trazemos aos nossos dias, mais treinamos esta forma de pensar e de questionar aquilo que são as percepções primárias e imediatas, e melhoramos as emoções ditas negativas que são influenciadas por este padrão de pensamentos não tão favorável. Agora, aqui uma frase de término, queria lançar-vos uma pequena provocação, que basicamente é dizer-vos que se preocupam com a vossa contribuição para o mundo, então seria muito importante preocuparem-se convosco também e com a qualidade da vossa saúde como um todo. Muito obrigada pela atenção, eu tinha aqui um objetivo que era de cumprir os 15 minutos e acho que fui eficaz. E se calhar abríamos espaço para uma conversa mais aberta com as pessoas que estão cá presentes. Eu não sei, contaria com Abel? Sim. Consegue ouvir-me? Boa. Consigo Perfeitamente. ouvi-lo também? Ótimo, excelente. Bem, muito obrigado. Nós ainda não temos perguntas, só para Muito bem, recordar muito bem. que Não o sei canal está aberto para todos os participantes que se as coloquem pessoas questões tiverem alguma curiosidade. exatamente, que entendam pertinentes, mas no tempo útil que temos, e até que surjam algumas questões, eu gostaria também de lhe colocar algumas, para também percebermos o seu entendimento. Falou um pouco sobre aquilo que são as variáveis individuais, do que é que o indivíduo pode fazer, quer na vertente da estabilidade e do equilíbrio, quer também depois no seu comportamento que resulte em atividade criativa e inovadora. Perguntava-lhe, sobretudo em contexto organizacional, e no caso concreto onde estamos na administração pública, se as culturas organizacionais e as lideranças podem ter um papel relevante naquilo que é, quer por um lado o equilíbrio que falou no início, quer também em participação de trabalhadores e dirigentes que resulte em iniciativas, em propostas e na prática a realização efetiva de projetos de inovação ou de iniciativas que concorram para esse resultado. Sim, há uma grande influência e é curioso porque, apesar de hoje já se falar muito da importância das pessoas em contexto de trabalho se sentirem bem e já existirem imensos estudos que mostram do ponto de vista até económico o impacto que isto tem, porque pessoas que se sintam bem no seu contexto de trabalho são mais produtivas e não só são mais produtivas como tendencialmente recebem avaliações mais elevadas, um feedback mais positivo das suas equipas, sentem-se com maior disponibilidade para responder de forma criativa e são mais fiáveis. Isto são o que os estudos transversais nos vêm dizer como resultado das pessoas se sentirem bem nos seus contextos de trabalho. Mas nós continuamos a deixar um pouco isto para um terceiro, quarto e quinto plano, porque implica efetivamente mexer num tópico que falou, que é o da cultura. E mudar uma cultura organizacional exige um esforço gigante, que passa até muito mais por um contacto informal do que pelas regras informais, ou melhor, passa muito mais por um contacto informal do que as regras formais. Essas sim, já se começam a falar e a tentar introduzir,
mas mudar a cultura implica eu sentir que chego ao meu local de trabalho e que as pessoas efetivamente valorizam o meu bem-estar. E então, para conseguir alterar e modificar culturas e mindsets organizacionais é necessário um esforço conjunto de todos. Agora, indiscutível que explorando este campo podem descobrir-se potenciais fabulosos, inclusivamente trabalhar questões de burnout, as pessoas ressuscitarem interesse pelas suas funções e pelos seus trabalhos. A liderança e as organizações são a chave. Não há outra forma Claro que as pessoas... Eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar e assumir um grande autocontrole pelas suas vidas, pelo seu bem-estar, mesmo que as organizações não proporcionem, mas nós passamos 70% do nosso tempo a trabalhar e, portanto, quando as organizações não facilitam esta promoção do bem-estar e do autocuidado e da boa relação com os outros, fica muito mais complicada esta tarefa para cada colaborador. Ambientes de trabalho estimulantes, desafiantes, são favoráveis a um equilíbrio e também a um trabalho desenvolvido de forma criativa e inovadora? É um workshop sobre inovação. Isto foi uma questão, não é? Sim. Pronto, existem duas questões em relação a esta questão em concreto. Uma é nós confundirmos estar efetivamente num ambiente estimulante, porque é assim, imagina que a pessoa tem que manter um humor positivo, responder positivamente ao stress, ser inovador, lançar desafios, relacionar-se com os colegas, apresentar ideias. Bom, mas a determinada altura não podemos descurar a alimentação nem o exercício físico, não é? Porque senão nenhum ser humano consegue de forma natural ser tão eficaz num contexto altamente exigente. Agora, nós num contexto altamente exigente podemos sentir-nos profundamente equilibrados, profundamente. Tem que haver uma conjugação perfeita entre de que forma é que eu cuido de mim, sem manter aquela crença do é impossível, porque há muitas pessoas que consideram que o ritmo de vidas que levam, que é impossível pararem para olhar para si, para mudar o tempo que dedicam ao contexto social, para mudar o tempo que dedicam às suas famílias, mas isto é possível e nós não falamos de uma distribuição equitativa das horas, falamos de estar presente e conscientemente e com intencionalidade nos diferentes contextos, mas depois também é importante que as empresas criem condições saudáveis, ou seja, não é só dizer, bom, nós temos uma organização altamente estimulante e esperar que as pessoas fiquem altamente satisfeitas com este slogan. Há organizações hoje que inclusivamente planeiam a forma como organizam um espaço físico para facilitar o funcionamento mental e cerebral das pessoas numa perspectiva de resposta mais eficaz ao estímulo, mais eficaz à inovação e à criatividade. Mas implica sempre aqui um equilíbrio entre as duas perspectivas, organização e vida pessoal. Muito bem. Estão a começar a surgir algumas questões. Algumas têm em comum o facto, por exemplo, de frequentemente sermos confrontados com a exigência de fazer cada vez mais e melhor, de forma mais rápida e com menos ou menos recursos ou menos meios que estão disponíveis. Outro elemento aponta também, por vezes, a dificuldade em lidar com a incerteza, com a ambiguidade e com a insegurança. E estes fatores são indicados como tendo, ao fim e ao cabo, efeito no equilíbrio psicológico, emocional, no comportamento e que se reflete, por exemplo, nas relações sociais, que se reflete inclusive nos padrões de sono e alguns elementos falam da dificuldade de conseguir alcançar este equilíbrio. A doutora já falou sobre alguns aspectos da natureza individual, que é a ação, quer com base nestas questões também aprofundar um pouco mais a questão? Sim, tocaram aqui na ferida, não é? É o termos que responder de forma rápida, estarmos em contextos profissionais incertos, ambíguos, inseguros, portanto é fazermos de nós de repente pequenos super-homens e ainda andarmos bem dispostos e felizes e com tempo para o ginásio e para comer bem. Pois. Esta é a realidade onde nós estamos inseridos. É importante nós, dentro deste contexto que é inalterável, ou seja, há pessoas que efetivamente estão em contextos profissionais onde não conseguem alterar estes fatores, pensarem na quantidade de fatores que de si dependem, que podem ser geridas. Eu recomendo sempre planear bem
e eliminarmos a ideia de que estarmos muito, muito ocupados é uma coisa extraordinária, porque não é. É preferível nós percebermos estrategicamente junto de que pessoas-chave é que temos que atribuir maior energia ou menor energia, em que projetos, em que fase do projeto, de que forma é que a minha rotina flui melhor, eu sou mais produtivo como? Por exemplo, há pessoas que são a favor de começar amanhã com e-mails, com a leitura da caixa de e-mails, eu compreendo, pois, mas não há nada pior para o nosso cérebro, porque nós ainda estamos a arrancar e de repente estamos a dar uma gigantesca lista de informações todas completamente distintas e a meio vai aparecer certamente um e-mail que nos irrita e condicionamos grandemente o nosso humor para o arranque do dia. Nós, quanto mais intencionalidade trouxermos à forma como gerimos o nosso dia e se assumirmos que planear não é perder tempo, vamos descobrir um mundo fascinante. E eu corro aqui este risco de levar a fasquia porque é efetivamente fascinante. O truque passa por nós percebermos onde é que estamos a introduzir os nossos recursos, com quem é que estamos a distribuir, junto de quem, e de que forma é que estamos a organizar a nossa agenda e a nossa capacidade de resposta profissional. Muito bem. E as perguntas continuam a surgir, algumas particularmente interessantes, eu não posso deixar de colocar esta. Existe alguma evidência de associação entre inovação e género? Muito bem. Não existe, não existe. Eu adoraria dizer que isso está do lado das senhoras, mas não consigo. Não, não existe, não existe, não existe. Nós somos efetivamente influenciados por fatores genéticos, mas não esta condição específica do gene, não é? Somos condicionados pelo ambiente onde nos desenvolvemos, pelas escolas. Se pararmos para pensar, nós andamos em percursos escolares. Eu não sei se, Abel, estamos confortáveis? Estamos confortáveis. Ok, se nós pararmos para pensar, nós nascemos com um código genético num ambiente social muito concreto, depois vamos para uma escola onde o ensino nos formata para andar em rebanho, não nos treina para pensar de forma distinta. Nós sabemos muito sobre aquilo que a sociedade tem como dados adquiridos, nós antecipamos a forma como a sociedade se organiza, não estamos habituados a pensar o tal fora da caixa, ainda que assim dentro, e somos influenciados por estes fatores e temos de fazer um esforço muito grande para sair destas influências. Agora, o gene ainda não exerce pressão neste campo. Muito bem. Temos sensivelmente 5 minutos, as perguntas estão a chegar, muito interessantes, uma das quais aponta para este facto. É possível programarmos-nos para alcançar níveis superiores de equilíbrio pessoal e também, por força disso, ter uma intervenção mais criativa, mais proativa e, no limite, inovadora naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, no nosso contexto da administração pública? Sem dúvida. A 200%, uma resposta o mais segura possível. É através da reprogramação mental, de pararmos para olhar primeiro e depois de sermos completamente intencionais. Claro que podemos fazer isto de forma estruturada, com a ajuda de alguém, ou sozinhos. Percebermos como é que nós funcionamos melhor, que tipo de situações é que induzem em mim particularmente stress, que tipo de conflitos é que me deixam desconfortável. Que tipo de rotinas é que não estão a funcionar? E reprogramar. Nós demoramos alguns dias a tornar um comportamento num novo hábito. Temos que ser persistentes nos primeiros 22 a 30, temos que ser relativamente persistentes e depois criamos novos hábitos e funcionamos melhor. Muito bem. Temos tempo só para duas mais perguntas e para depois fecharmos a nossa sessão. Esta é interessante, de alguém com certeza que ouviu no outro fórum, no outro momento, e pergunta: o desassossego e o desconforto podem ser impulsionadores da inovação? O desassossego podem, sim. Podem ser, sem dúvida. Aliás, há uma frase, eu não sou de frases feitas, mas esta acho que merece ser partilhada, que é: não há nada de mais libertador do que um bom constrangimento. Sem dúvida que sim. Nós temos é que ter uma dose suficiente de recursos nesse desassossego. Porque quando nós entramos no estado do medo e do sofrimento, não conseguimos alcançar esses níveis de criatividade desejados. Mas sem dúvida, um bom constrangimento é um grande desbloqueador. Claro que sim, claro que sim. Muito bem. Doutora Ana Sofia, estamos a aproximar-nos do nosso tempo. Ok, eu agradeço.
Tem sido uma conferência particularmente interessante. Gostaríamos de lhe perguntar, para terminar, se tem uma mensagem final que lhe parecesse oportuna agora de transmitir. Seria esta, a importância de nós, para respondermos melhor aos outros e aos contextos, termos primeiro que cuidarmos bem daquilo que é o nosso património, a nossa vida, e não sermos o tirano do nosso próprio escravo. Eu acho que seria passar um bocadinho por aqui, porque caímos muitas vezes nesta tendência, e tentarmos descobrir uma forma de estarmos melhor com os contextos onde estamos inseridos, assumindo esta responsabilidade. É possível, e é possível começarmos já hoje. Muito bem. Ok. Muito obrigado. Muito Antes de obrigada. encerrarmos, informamos que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP. Informamos que amanhã, dia 16 de julho, às 15 horas, temos uma nova conferência aberta, que é intitulada de Inovação e Desenvolvimento Humano, e será conferencista o Dr. Álvaro Cidrais. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt. Agradecemos mais uma vez a presença da doutora Ana Sofia Freitas e de todos os participantes e desejamos a todos uma boa tarde e esperamos encontrar-vos numa próxima sessão.